Bora lá. Rinocinusite. Objetivo abordar conteúdo de rinocinusite ao médico generalista. Mas é porque é isso, ó. É a abordagem de sinusite do generalista, não do otorrino. Porque se eu for dar aula da residência, é uma aula completamente diferente. De forma, na aula da residência, então, muita coisa cirúrgica, técnica cirúrgica. Não tem como, não é? Vocês não vão aproveitar. É uma coisa que vai só encher aqui e não vai. Vamos trabalhar com de forma que o mesmo seja capaz de diagnosticar e tratar esta patologia. Então a gente vai falar de descrição, classificação, diagnóstico, exame, cirurgia e tratamento. Inflamação o que é a definição de rinocinusite? Gente, o termo, os falam de sinusites, mas o termo atual correto é rinocinusite, porque a sinusite sempre vem como uma continuação de um processo que iniciou no nariz, tá? Então, rinocinusite é como se fosse uma continuação. Então, é uma inflamação da mucosa de revestimento do nariz e dos seios paranasais, tá? Nunca a pessoa vai ter só uma sinusite sem ter nada aqui, ó, inflamação nasal. Então, por isso, rinocinusite. Mas, ficou aí popular o termo sinusite e, no geral, quando fala-se sinusite, está se referindo à sinusite bacteriana. Classificação das sinusites aguda, quando dura até 4 semanas, desaparecendo completamente seus sintomas após o tratamento. Então, isso é uma sinusite aguda, até 4 semanas, um mês, tá? Subaguda, duração de 4 a 12 semanas. Ai, mas tem gente que fica 3 meses? Sim! Tem gente que fica ali, ó, 3 meses com o nariz entupido, com catarro. É uma sinusite subaguda. E crônica, duração mais de 12 semanas. E bem severa. Sinusite crônica, no geral, não é aquele quadro agudo de dor, é mais a secreção contínua posterior pela secreção que escorre ali e obstrução. Aguda recorrente. São mais de 4 episódios no ano, com sinais e sintomas consistentes com a rinocinusite aguda, sempre tem ausência completa de sintomas entre esses episódios, tá? Aguda recorrente, é como tu falaste. Mais de 4 episódios no ano, acho que esse é o teu. Sinais e sintomas consistentes com a rinocinusite, só que entre eles tem ausência completa, tá? Aguda recorrente. E crônica agudizada são episódios de rinocinusite aguda com o retorno dos sintomas crônicos basais após o tratamento. Então, gente, a fisiopatologia é, como a gente fala, qualquer alteração, qualquer fator que altere a patência, ou seja, a capacidade de drenagem dos ósseos, dos seios paranasais, vai favorecer um acúmulo de secreção, uma estagnação de secreção, e isso pode favorecer o crescimento de germes, bactérias, fungos, enfim. Qualquer fator que altere a função ciliar desse nariz. O que altera essas doenças? A fibrose cística, a síndrome de Cartagena, vocês falam, vai causar uma disfunção desse transporte mucociliar, ou seja, vai uma disfunção no mecanismo de limpeza, pode também fazer com que a secreção fique ali estagnada e favoreça o crescimento de germes, e também fatores advindos de deficiências imunológicas do próprio paciente, tá? Então, a fisiopatologia da rinocinusite é essa. Qualquer desses fatores vai alterar a drenagem
e a limpeza natural do nariz dos seios paranasais. Sinais e sintomas. Então a gente tem sintomas maiores e sintomas menores. Quais são os sintomas maiores? Dor, pressão facial, sabe? Aquela pressão daqui. Obstrução, congestão nasal, secreção nasal ou retronasal purulenta. Então, ó, a rinite nunca tem secreção purulenta, é sempre aquela aguinha, aquela coriza. A sinusite é secreção purulenta, hiposmianosmia e secreção nasal ao exame. Vou já mostrar para vocês. E os sintomas menores? Tosse, hoje é febre, não é tão frequente em adultos, tá? A criança já é mais frequente ter febre. Cefaleia, halitose, fadiga, que é aquele mal-estar, aquela distorção, dor na cárie dentária, otalgia e plenitude oral. Plenitude, vocês sabem, que é uma sensação de ouvido tampado, tá? Então, esses são sintomas menores. Principal sintoma de sinusite em crianças. Quem sabe? Crianças. Tosse. Principal sintoma de rinocinusite em crianças é a tosse, devido ao gotejamento de secreção posterior à criança. Tosse. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico da sinusite, pessoal, é clínico. Vocês não precisam de nenhum exame. Um raio-xzinho. Muito menos um raio-x para diagnosticar sinusite, meu Deus. Sabe o que acontece? Um quadro viral, um resfriado, se você fizer um raio-x, também vai aparecer tudo com gesto dentro. Então, o raio-x não diferencia um resfriado de um quadro de sinusite, entendeu? Não diferencia. Então, o diagnóstico é um diagnóstico que a gente faz, ó, de acordo com o tempo. Geralmente, tudo começa com um sintoma de resfriado, né? Só que aí, ó, passou de 5, 7 dias, aquilo ali não melhorou, ele vai entrar na sintomatologia para a gente fechar o diagnóstico de sinusite. Então, passou de 7 a 10 dias, já é uma sinusite viral, tá? Porque tem sinusite viral. O resfriado deu 7 dias, ele tem que melhorar. Passou de 7 dias, é uma sinusite viral, que pode evoluir para uma sinusite bacteriana, ou pode já ter evoluído. Então, a gente observa também uma piora dos sintomas, o paciente está ali resfriado, está com um quadro aparentemente, né, uma infecção de superior, só que passou 5 dias, piorou, a dor de cabeça fica intensa, secreção, muito catarro abundante, começa a ficar meio que demasiado, né, bem aqui, ó, periorbitário, muita tosse, tá? Tosse. Mas é aquela tosse que não sai tratar, é aquela tosse por causa da secreção que vai escorrendo e vem aquela tosse como reflexo, então a tosse é seca. Então, a gente, frente a um paciente com essas características de piora após 5 dias, a gente pode fechar o diagnóstico de uma sinusite. Bacteriana tem que ter 3 ou mais desses seguintes: rinorreia purulenta unilateral, dor facial intensa, febre maior que 38 graus, PCR e VHS aumentados e uma piora após um período melhor. O paciente estava lá, estava resfriado, estava até melhorando, estava tomando algum sintomático, lavando o nariz, estava melhorando. De repente piorou, o catarro ficou muito intenso, piorou o estado geral. Então fecha, não precisa ter todos, tá? 3 ou mais desses critérios vai fechar o diagnóstico de sinusite bacteriana. No exame físico, a gente vai ter edema e eritema no
nas regiões maxilar, orbital e frontal. Rinoscopia anterior, concha inferior hiperemiada, edemaciada com aumento da vascularização. Vocês veem que aqui o exame é diferente da rinite? Vai estar hiperemiado, que na rinite não está hiperemiado, está pálido, está azulado. Então é uma inflamação realmente, concha inferior hiperemiada, com aumento da vascularização. E a secreção purulenta, tá? Faz aqui a rinoscopia, ó, e vê que tem catarro mesmo, secreção amarelada. E na hora eu falo, mexer é sempre importante. No exame físico, né, pacientes com queixos, se a gente olhar a garganta e a gente vê isso aqui, ó. A secreção purulenta drenando pela parede posterior. Essa semana eu atendi um colega médico. Ele veio, já estava vários dias, assim, tipo há 15 dias com sintomas, realmente. E aí, ele foi consulta, na verdade, porque o ouvido tampou. Ele estava levando lá o sintoma, enfim. Mas aí o ouvido tampou, aí ele disse, não, agora não dá. Aí ele foi. Quando eu fiz o exame, estava desse jeito. Aí ele disse, doutor, mas eu não gosto de usar nada, nem corticóide, nem nada, porque ele malha muito e vai perder a massa magra, e uma história assim. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, então. Fiz a receitinha do antibiótico, porque eu vi isso aqui, tive que tratar com antibiótico. Fiz a receitinha do antibiótico, coloquei lá, eu disse, pelo menos um corticóide oral que vai ter que tomar. Não tem pra onde correr. Porque o corticóide, ele vai diminuir o edema e pode ser que ajude a drenar a secreção, né? Porque incha tudo e aí obstrui, aí a secreção passa a ficar retida ali. Então, aí, vamos fazer o seguinte, comece com corticóide oral, faz bastante lavagem, e em 48 horas vamos ver se vai melhorar. Aí ele mandou mensagem dizendo, doutor, eu tentei, mas não deu. Se ele já estava com o ouvido tampado, gente, ele já estava com muita secreção que obstruiu. Aí ele teve que começar com o antibiótico oral. No exame físico, continuando, a otoscopia, a gente pode ter retração de membrana timpânica e presença de secreção no ouvido médio. O ouvido dele não estava assim, não, estava bem. Eu olhei para a otoscopia, estava numa hiperemia intensa, estava mais era assim, mas não estava paulado desse jeito, não. Na otoscopia, a gente pode ter retração da membrana timpânica, presença de secreção no ouvido médio. O exame que na consulta eu faço nos pacientes com queixa é a vigiloscopia nasal, ou nasofibroscopia, porque com ele a gente consegue visualizar o meato médio, que é a região onde tem a drenagem do conteúdo ali, ó, os seios, né, tanto maxilar quanto etimoidal. Então, se nessa endoscopia eu visualizo isso aqui, acabou. Sinusite bacteriana, tá? Então, a gente consegue, na consulta lá de otorrino, eu faço a endoscopia nasal e aí não tenho necessidade de nada, tomografia, exame nenhum. Somente é um exame que todos os pacientes de consultório, no geral, vão fazer. Então, a gente vai visualizar secreção nasal purulenta em meato médio, a gente consegue também visualizar em meato superior, a gente vira a ótica lá para cima e consegue ver, e recesso esfenoetimoidal,
consegue ver também alterações inflamatórias e anatômicas, em acné, dor, excesso de sangue. Que alterações anatômicas? Às vezes esse paciente tem uma concha média bolhosa. É uma concha média que fica bem grandona, parece uma bolha mesmo. É uma alteração anatômica, a gente consegue ver através de análise, isso favorece crises de sinusite. A gente consegue visualizar se ele tiver um desvio de septo, se tiver uma adenoide aumentada. Então a gente vai conseguir ver tudo isso com a NASA ali, sem precisar o paciente ir sair para fazer qualquer outro exame. Sinais endoscópicos de pólipos nasais e orquinorreia purulenta em meato médio. Isso aqui, ó, eu estou no meato médio, isso aqui não é o corneto inferior, não é quando a gente vê aqui. Isso aqui eu já estou no meato médio, que é lá, bem aqui, ó, em cima, e eu vejo isso aqui, ó. Então isso aqui é sugestivo de um pólipo, a mesma coisa aqui, ó, uma polipose. O que é a polipose? É como se fosse a mucosa nasal, que ela vai, de tão inflamada que ela fica, que ela vai se proliferando e ela cria pólipos, assim como dentro do ser é a mesma coisa. Pólipo, cisto, é aquela mucosa inflamada que ela começa a proliferar e aí ela pode criar cistos, pólipos dentro do seio também. E a tomografia? Quando eu vou pensar em pedir uma tomografia para avaliar um paciente com quadro de sinusite. Naquelas sinusites agudas sem boa evolução, a gente está tratando o Projac com tratamento adequado, mas o paciente não está melhorando. Nas sinusites crônicas, mais uma avaliação mesmo pré-cirúrgica. Nas sinusites recorrentes, e quando a gente suspeitar, tiver algum sinal ou alguma coisa de uma complicação, tá? Vai chegar aí na parte de complicação. Na tomografia, a gente pode ver o bloqueio do complexo ósseo-meatal. Bem aqui, ó. Você vê que não está bloqueado por essa. Geralmente a gente fala assim, conteúdo, impotência, ocupando todo o espaço maxilar direito, ó, a gente vê que está tudo, então ele está obstruído, diferente do outro lado, ó, não está. E bloqueio do complexo ósseo-meatal, você tem a visão coronal. O complexo ósseo-meatal, gente, não sei se vocês vão conseguir ver ele, vou mostrar ali, a gente consegue ver nessa space aqui, ó, tá vendo como existe aqui, ó? Caminho, uma passagemzinha. Dá pra ver, não dá? Ó, e desse outro lado não tem, tá obstruído. E a gente consegue isso aqui, quando a gente vai pensar no procedimento, em alguma coisa cirúrgica, a gente tem que analisar isso aqui muito, muito bem. Por quê? Porque os seios paranasais, eles têm uma relação muito íntima aqui, ó, com a órbita e com crânio. Então, por exemplo, ó, quando a gente vai fazer uma cirurgia de desvio de septo, isso aqui é o septo nasal, tá vendo? Vou fazer aqui. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente antes vai avaliar, todo paciente cirúrgico tem que fazer uma tomografia, tá? A gente vai avaliar onde que essa concha, existe essa concha, elas estão se inserindo. Tem variação anatômica que a concha ela vai se inserir bem aqui, ó, no ossinho. E se a gente fazer algum movimento mais brusco, porque na hora que vai fazer o desvio de septo, a gente pega o osso, a gente tem que quebrar o osso. Então a gente tem uma pinça, que ela é uma pinça muito forte, a gente entra ali e faz para quebrar o osso. Se a gente fizer algum movimento mais brusco de puxar, pode fazer uma fístula aqui, ó. Faz fístula mesmo, tá? Então é uma cirurgia super delicada. A órbita é a mesma coisa, a gente vai fazer a sinusé, vai desobstruir isso aqui, vai limpar esse seio. A gente tem que ver muito antes, ó, quando uma cirurgia que a gente faz aqui, ó, com o olho do paciente, sem tampar, sem espradar, a gente tem que ficar aqui, ó, porque a gente vai com a ótica e a gente consegue
por fora, a luzinha, porque pode pegar a órbita e pode causar inclusive uma cegueira, entendeu? Então é uma cirurgia super delicada, essa cirurgia de sinusectomia, cirurgia que demora 2, 3 horas por dia, a gente tem que ser muito minucioso. E assim, mesmo a gente sabendo toda a anatomia, tudinho, quando a gente entra aqui, ó, isso aqui é uma inflamação crônica, uma polipose, tudo inflamado, ó, onde a gente toca sangra, então é muito difícil, sabe? Nossa, que dá trabalho. E aqui, outra tomografia, esse paciente, a gente fala de que é uma pansinusopatia. Ó, tá cometendo seio maxilar, seio etimoidal, seio frontal, cometendo tudo. Isso é uma pansinusectomia. Tem até o outro lado um pouquinho, tá vendo? Espessamento, isso aqui a gente chama de espessamento de mucosa. Deixa eu só passar. E quando eu vou pensar em pedir uma ressonância magnética, porque aquelas situações que eu falei antes é quando eu vou pedir uma tomografia. Eu penso em pedir uma ressonância quando eu suspeitar de alguma complicação intracraniana, tá? Complicações intracranianas para diagnósticos diferenciais e com suspeita de rinocinusite fúngica. Também. Esses são os motivos quando eu posso pedir uma ressonância. Ressonância de quê, gente? De face, de nariz? De crânio. Se eu estou pensando, ressonância, presta atenção, é bom para ver coisas moles, tecidos moles. A face, aqui o nariz, os seios, é tudo osso. Então o melhor exame é a tomografia. Agora, quando eu estou pensando em algo intracraniano, eu vou pedir uma ressonância magnética de crânio. Tratamento. E a TC é de quê? De face, não, a TC é de face. Nariz e seios vai ser de nariz e seios nasais. Então, tratamento. Sintomas com menos de 5 dias eu vou tratar como? Menos que 5 dias. É um resfriado, né? É um quadro aí de uma sinusite viral, talvez. Analgésico para dor, lavagem nasal e um descongestionante. Descongestionante geralmente oral, tá? Eu não prescrevo para ninguém Decongex. Gente, Decongex é uma porcaria. Por quê? Porque ele tem antialérgico associado. E o antialérgico dos quadros de sinusite, ele vai fazer com que essa secreção fique espessa e vai ficar preso. Então, o que tem gente que gosta de prescrever Decongex, não se prescreve antialérgico em quadros de sinusite. Por isso que é importante diferenciar bem a questão de rinite para sinusite, porque a rinite a gente vai fazer antialérgico, obviamente. Sinusite não. Descongestionante. Aí qual o que eu queijo de descongestionante? Eu prescrevo bastante a fexofenadina. Uma medicação bacana, ela ajuda a diminuir aquela pressão também. E assim, ó, sinusite, gente, no geral, a gente faz também um corticoide oral. Porque tem que diminuir o edema aqui. O paciente sente dor, o paciente está com aquele incômodo com a pressão. E o que ajuda nisso é o corticoide oral. O dia eu estava conversando com um pediatra e disse assim: ai, Gisele, você está escrevendo um corticoide, não sei o que, mas para sinusite, dependendo do tipo de sinusite, o corticoide vai tratar melhor do que o antibiótico. Como
Então não faz antibiótico, faz corticoide. Porque o que é sinusite? É uma inflamação que causa um edema aqui. Nada melhor do que um corticoide para diminuir esse edema. Então, se a gente fez aí o analgésico, a lavagem, o descongestionante, mas não teve efeito após 10 dias, aí eu vou passar para o corticoide tópico, corticoide oral e o antibiótico oral. Pensar, né, nessas possibilidades. Vamos pensar como? Ó, os principais agentes, né, a microbiologia para a gente ser geólogo é Streptococcus, pneumonia, hemófilos e a moraxella. O principal é a flora ali. A recomendação para antibiótico-terapia em adultos. Em pacientes com doença leve não fizeram uso recente de antibióticos. Recente diz 4 a 6 semanas. Um mês e meio não usaram antibiótico. Então a gente vai fazer amoxicilina com propiconato ou cefpodoxime, cefuroxime. São as opções. A opção realmente para tratar a sinusite é a amoxicilina. Pacientes, segunda opção, que não tiveram melhora ou os sintomas pioraram após 72 horas. Gatifloxacina, levofloxacina e moxifloxacina. Se ele estava somente com a amoxicilina, passa para a amoxicilina com coagulanato, mas no geral, adulto, se for paciente SUS, paciente lá da UPA, que está cansado de tomar amoxicilina para qualquer coisa, já entra com a amoxicilina com coagulanato. Chama a amoxicilina para qualquer coisa. Na verdade, sejamos honestos. O médico da UPA prescreve amoxicilina para qualquer coisa. É isso. Amoxicilina e azitromicina. Tá. Alérgicos a beta-lactanos, pacientes que são alérgicos. Aí a gente tem como opção a sulfa, azitromicina, claritromicina e eritromicina. São os macrolídeos, né? E aí não teve resposta, gatifloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Na minha prática, eu entro com a moxa com propiconato, porque o paciente quando veio para mim já dá um mês nesse quadro, então eu entro com a moxa com propiconato. Se não melhorar, eu troco para levofloxacino. Se não melhorar, como? 7 dias após eu reavalio, ou se tiver uma piora muito intensa, após 48 horas. O paciente está com muita cefaleia, tá? Aí eu já troco, ou com 7 dias não parou o catarro, continua com a secreção, aí eu troco para levofloxacino. Na minha prática eu faço isso. Doença leve com uso recente de antibiótico. Assim, já vem para ti, já teve uso. É isso, ó. Aí, ó. Levo ou amoxa com propiconato ou ceftriaxona, mas aí já tem que fazer injetável, né? Ceftriaxona injetável. Mas na prova, o tratamento da sinusite é a amoxicilina. Para crianças, a diferença em criança só é que criança não pode tomar levo. Criança não pode tomar levofloxacina a partir de 17 anos, se não me engano. Porque a levo ela pode causar rompimento de articulações, então em criança não pode. O que a gente faz? A primeira opção, né? Amoxicilina com propiconato, ceftriaxona e opções depois sem melhora, a gente passa para ceftriaxona já ou faz alguma combinação de fármacos, né? Alérgicos é a sulfa, a azitromicina, claritromicina. Calculando a gente, o adulto deve comer Crianças? só a amoxicilina ou o propiconato? Amoxicilina é o correto, é o que eu falo. Se é alérgico, pode ser. Não, eu não gosto, gente, de azitromicina. Eu prefiro a claritromicina. A azitromicina a gente vê um número muito alto de resistência. Eu faço a claritromicina, né?
corticoide antibiótico, o corticoide oral. O corticoide oral e o corticoide tópico, tá? Sinusite aguda, a gente faz oral e tópico associado à lavagem nasal sempre. A lavagem nasal não é nem corrente. A lavagem nasal sempre. E o tratamento cirúrgico, em casos de rinocinusite aguda, é quando existem histórias de rinocinusite aguda recorrentes, rinocinusite crônica após vários tratamentos clínicos, rinocinusite crônicas agudizadas e rinocinusite complicadas. E aí a cirurgia é essa cirurgia endoscópica funcional nasosinusal. A gente não faz corte nenhum fora, gente. Ela é por dentro. Eu não sei antigamente, quando eu fiz residência já era assim. Não sei se antigamente ele fazia ainda, viu? Hoje, acho que não. Já tem aí mais de 70 anos que entraram aí as óticas, a visão endoscópica, então não acho que não tem dele não. E é isso. O que a gente faz aí? A gente entra com o sistema de vídeo e a gente vai abrir o ósseo do seio, vai lá no meato médio e vai abrir o ósseo do seio maxilar. Porque se não está melhorando, é porque essa medicação não está agindo ali dentro daquele osso. É um osso, né? Às vezes não está agindo. Aí a gente abre, a gente faz lavagem, a gente aplica, dependendo do fosse, a gente achar que é fungo, sinusite fúngica, a gente pode aplicar medicações antifúngicas intraoperatórias. Mas aí, ó, qual é o fundamento, o objetivo? Abrir esse seio, a gente deixa ele aberto, fica um buraco aqui por dentro, né? Por dentro, para que a pessoa possa fazer a lavagem e o soro entrar nesse seio. Porque se ele estiver obstruído, a pessoa está lavando, não está entrando soro nenhum. Tá? Então a cirurgia endoscópica funcional nasosinusal é a abertura e ampliação dos ossos dos seios paranasais. Aí depende do acometimento. Se for só maxilar, a gente abre só o maxilar. Se for etimoidal, a gente abre etimoidal. Se for frontal, a gente abre o frontal. A gente consegue entrar com a óticazinha lá pra dentro. Senoidal também. A gente faz abertura de seio senoidal também em cirurgia de base de crânio. O neuro vai acessar pelo nariz, a gente vai lá, abre o esfenoidal para o neuro acessar. Porque na residência do neuro ele não aprende a abrir seio. O neuro só sabe operar lá, na parte dele. Aí tem que chamar o otomino para fazer o acesso à base de crânio. E acabou a rinocinusite aguda, tá? A gente já diagnosticou, já tratou, já chegou até aqui, o caso que vai indicar cirurgia. Tá? Nos casos recorrentes, os casos após fase de tratamento clínico, complicados. Acontece muito? Acontece muito caso aí, de paciente que faz sinusite e não melhora. Gente, aí, o que acontece? Uma vez na residência, eu peguei um caso de uma cirurgia complicada, o paciente ficou sério. O processo infeccioso chegou na órbita, ele fez um abscesso, porque tem os abscessos, e ele perdeu a visão. Residência, isso aqui nunca vi. Mas tem os casos que o paciente faz abscesso periorbital, aí a gente interna, geralmente esse pessoal vem do interior, aí interna, vai para o HB, aí faz cirurgia, fica internado. E sinusite fúngica, eu vou chegar lá. Sinusite fúngica é um negócio que é difícil de tratar. Vou chegar lá, vou mostrar para vocês. Sinusite crônica é quando esse processo inflamatório do nariz e dos seios paranasais é maior de 12 semanas. O que é 12 semanas? 3 meses. Tá? Então, mais de 3 meses com sintomas de obstrução, de secreção. No geral, esses pacientes vêm aí associados com uma policose nasal, que é a alteração da mucosa que reveste esses seios, ele vai proliferando, vai criando pólipos nasais.
associar com o flexoferrina? Qual foi o nome do flexoferrina? Flexoferrina. Mas ele não é antialérgico? Não, é a epi. Vou já lembrar. A flexoferrina é uma associação que vem com a. É qual é? É o Alegra D, mas tem um que não é o Alegra. É o Alegra D. Aqui, ó, já tinha. É o. Vou dar tudo branco. Alexofebrina. É o Alexofebrina. É isso. Não, é Alexofebrina. Aí ele vem, só que o Alexofebrina D, ó. Alexofebrina D. Aí ele vem associado. Deixa eu achar aqui a caixinha. A pseudoefedrina. A pseudoefedrina é um descongestionante. Ele não é antialérgico. Não. A pseudoefedrina é um descongestionante. É D, quando vem esse D, qualquer medicação que tenha esse D, é D de descongestionante. É, Alexofebrina. Sinusite crônica, passou de 3 semanas, micro-organismos mais frequentemente encontrados é aeróbios, tá? A flora aqui é diferente, são os aeróbios, Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Coagulase negativos, Streptococcus hemolíticos e anaeróbios. Então é uma flora diferente da sinusite aguda. E o nosso tratamento, a gente vai direcionar assim, ó, o tratamento da sinusite crônica, no geral, a gente não vai fazer esse tratamento com antibiótico quando a sinusite crônica, ela agudiza, tá? Quando a sinusite crônica agudiza, a gente vai fazer o uso de antibiótico, vou passar aqui, vou mostrar para vocês. Mas o tratamento de crônico sem estar agudizada é o corticoide e tem estudos recentes mostrando que o uso dos macrolídeos por um tempo prolongado. Que tempo prolongado? 3 meses. Usando macrolídeo, só que não é na dose usual, no geral é uma dose mais baixa. Esse tratamento é feito geralmente com eritromicina ou azitromicina. A gente faz uma dose menor, diariamente o paciente vai tomar ele nos 3 meses. E esse macrolídeo, ele age como um anti-inflamatório. Ele tem um poder anti-inflamatório, ele melhora o batimento ciliar. Tem um estudo que eu coloquei que é assim, ó, comparou-se pacientes com sinusite crônica, com ou sem cólico, pacientes que fizeram o tratamento cirúrgico e o tratamento com os macrolídeos, tá? Fizeram uma comparação. No final de 1 ano, eles observaram melhora semelhante, tanto em quem tinha operado, quanto quem tinha usado a eritromicina contínua. Sem diferenças. Então, assim, é um tratamento que ainda está sendo estudado, mas que pode chegar a evitar a cirurgia, tá? Porque, como eu falei para vocês, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia mais complexa. E o grande problema aí é que é sinusite crônica. Então, ela volta. O negócio da sinusite, do cirúrgico, quando a gente opta pela cirurgia, é para retirar pólipo, é para retirar algum cisto que tem aqui dentro. Só que viu-se com essa medicação, teve uma resposta semelhante na remissão desses pólipos, tá? Então, aqui não é aquele tratamento que o paciente está com dor, está com febre, vai tomar aí azitromicina por tantos dias, não. É uma dose menor e é uma dose contínua, no mínimo de 90 dias. São estudos, né? É porque assim, ó, sinusite crônica, para quem
sofre com polimicose é muito ruim. Muito ruim. O paciente tem sintoma todo dia, a garganta fica irritada por causa da secreção, tem obstrução nasal. E aí é um negócio que o paciente não aguenta. Ele acaba que ele quer operar mesmo, ou ele quer operar, mas ele quer uma coisa que resolva. Porque ele não consegue levar a vida dele, entendeu? Se é ruim. E o tratamento cirúrgico é destinado a casos refratários sem melhoras, com um tratamento clínico prolongado, ou quando a gente tem complicações. Aqui é uma tromboflebolite do seio cavernoso. E esse aqui é uma celulite presepada. Então essas são as complicações, tá, gente? Tem mais, uma sinusite pode complicar até com clonite, mas são as complicações, por isso que é importante que frente aos sintomas seja feito realmente um tratamento. Sinusite crônica. Rinocinusite fúngica. São duas classificações, são classificadas nas invasivas e nas não invasivas. Não invasivas, micose sinonasal superficial, bola fúngica, sinusite fúngica e eosinofílica. E as invasivas, crônicas, indolentes e aguda fulminante. Micose sinonasal superficial. No geral é o quê? A gente consegue ver crostas no nariz que tem hifas de fungo mesmo. É uma forma de baixo risco, baixa patogenicidade. A gente consegue, na visualização direta no nariz, ver. E aí, no geral, a gente coleta aquilo ali e faz uma cultura dessas crostas nasais. Essa micose nasal pode acontecer em pacientes pós-operatório, tá? Ninguém vai ficar com fungo assim no nariz do nada. No geral, são pacientes de pós-operatório que pode aparecer. São pacientes assintomáticos, só que fica com cacosmia, fica com cheiro ruim o tempo todo no nariz. E o tratamento é o debridamento dessa região. E a gente leva o centro cirúrgico para limpar mesmo, fazendo debridamento, redução do ressecamento nasal através de hidratantes nasais, que são o soro fisiológico em forma de gel, e a gente evita esse ressecamento. Bola fúngica, esse é o tipo mais comum, tá? É a bola fúngica. O que é isso? É um emaranhado de hifas no interior do seio da face, pode ser tanto maxilares, acenoidais, frontais, eticidais. É uma doença que aparece em pacientes imunocompetentes, tá? Não tem nada de imunossupressão aí, é imunocompetente mesmo. Paciente bonzinho ali. E a clínica é o quê? Uma rinocinusite crônica de difícil tratamento com episódios de agudização. É aquele paciente que não melhora da sinusite. Ele tem sinusite, fica para aquele tratar. Toma antibiótico, fica uma semana bom, aí volta tudo de novo. Toma antibiótico, passa uma semana, e é um tratar o tempo todo. Quando isso acontece, a gente tem que pensar em pedir uma tomografia desse paciente, porque pode ser bola fúngica. E a bola fúngica tem uma característica, ó, quando aparece, o radiologista vai colocar lá pra gente assim. Tem uma característica de um corpo, como se fosse alguma coisa metálica. Quando a gente vê isso no laudo da tomografia, cirurgia, gente, no geral, é bola fúngica, que é uma característica. Hiperatenuação no lume sinusal semelhante ao corpo estranho metálico. Se o paciente nunca fez cirurgia de nada, não pode ter um metal lá dentro, né? A não ser que ele tenha feito algum procedimento e esquecer. Pode acontecer, sabe? Essa cirurgia odontológicas, algo entrar no seio, acontece bastante, inclusive, de passar alguma coisa, mas aí se não tem história, não fez nada, não é sinusite fúngica. Isso aqui, na verdade, já parece até que, ó, essa massa, ela já está empurrando, né?
Já distorceu aqui, ó, a linha média deve ser alguma coisa bem próxima. O tratamento é sempre cirúrgico. Não adianta passar antifúngico. Não adianta, é sempre cirurgia. Antifúngico não vai agir nunca lá. Colonizou lá dentro. O nosso corpo ele tem uma flora, mas é o fungo que colonizou dentro do cérebro. Eu já operei paciente. Bola fúngica, aí a gente tira assim algum negócio verde de dentro. É uma bola de fungo. Bola fúngica. Não é uma coisa comum, tá? É imunocompetente. O paciente não tem nenhuma imunodeficiência, que é a gente normal. A imunodeficiência eu vou mostrar mais pra frente. Aqui não, é ter pacientes imunocompetentes. Não tem nenhuma doença, nada. E o tratamento sempre cirúrgico, passa. Eosinofílica alérgica, são adultos jovens, história de asma e atopia, clínica, uma rinocinusite crônica ou recorrente. Essa eosinofílica alérgica, ó, ela tem um material que é a mucina, acho que eu coloquei pronto, aqui, ó. Tem critérios diagnósticos, uma rinocinusite em um ou mais seios paranasais, identificação da mucina alérgica, demonstração de fungos na histologia ou cultura, a ausência de diabetes ou tratamento com imunossupressores e a ausência de invasão fúngica. Esses são os critérios, tá? A ausência da invasão fúngica. Tratamento é cirurgia, sempre que for sinusite fúngica, o tratamento é cirúrgico. Essa mucina alérgica, só de você observar, você vai conseguir? Não. Não, né? A nápola tem que mandar para fazer o estudo patológico. Cirurgia mais clínico, aí a gente faz o procedimento cirúrgico para limpeza, corticoides sistêmicos e tópicos nasais, pode ser feito antihistamínico, também não é indicação de utilização de antifúngico sistêmico. Crônicas invasivas. Aqui começa o problema dos pacientes imunocomprometidos. Pacientes pós-transplantados, pacientes de diabetes descontrolada. E a gente pegou uma paciente com uma sinusite fúngica invasiva. A gente achava que essa paciente não ia sair. Internada mais de 40 dias no HB. Fez cirurgia, mas é porque assim, eu tenho uma foto dela, até que eu estudei esse caso aqui, no Dom Marcos. E é assim, uma coisa que você não vai nunca mandar o paciente desse pra cá, porque ele vai dizer, não, isso aí tem alguma coisa. Olha, o paciente estava assim. Ó. Então não é um negócio assim que chega e tipo, vai mudar, não tem como. Isso aqui era uma paciente diabética, já tinha erosão óssea. Tem acontecido, assim, a gente encontra, por quê? Devido ao aumento de sobretudo de pacientes imunocomprometidos, pacientes para tratamento, HIV, que são imunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes pós-transplantados, paciente químio, rádio, enfim. Aparece como uma massa facial, hiperptose, é lentamente progressiva, porém localmente destrutiva. O fungo ele vai fazendo erosão óssea, pode chegar a fazer complicação mesmo cerebral, extensão para áreas adjacentes, órbita, fossa craniana, fossa média. E aí, essa paciente, eu nem lembro se ela perdeu até a visão, não estou lembrada, eu sei que ela ficou bastante tempo internada, foi operada, depois ela teve que ser reoperada, vai fazendo o devidamento mesmo de tudo de dentro. E tratamento, cirurgia, e nesses casos o paciente fica internado e faz anfotericina B, tá? Anfotericina só tem injetado, tá? Só tem venoso.
E para casa, mesmo depois de alta, ela continua fazendo itraconazol oral por longa data. Eu dou aula aqui, gente, tem 4 anos, eu acho, na quinta. 4 anos. Então eu já estou pegando, recebendo assim, ó, encaminhamentos de alunos que saíram. E esses dias eu recebi um encaminhamento. Tem nada a ver, mas é porque eu vi aqui na oferecina, traconazol, e eu lembrei. Esses dias eu fui pedindo uma avaliação de um paciente com acho que é ouvido. Um negócio no ouvido que não melhorava, aí me estranhou, que eu olhei assim no pedido do encaminhamento, aí colocava lá, paciente fazendo uso de itraconazol, não sei quantos dias. Enfim, só que não era uma coisa que não tinha nada a ver. Eu acho que era cera no ouvido da paciente. Era algo que está me lembrando, sabe? Não tinha nada. Então a gente tem que ter assim, ó. Porque assim, acho que tem umas coisas que marcam você, aí quando chegar lá no paciente você acha, nossa, deve ser alguma coisa grave, você tem que fazer. Só que era, tipo assim, aí eu disse, será que foi algum aluno meu dando aula de itraconazol, não sei o que, tomando. Porque itraconazol não é uma medicação que a gente faça de rotina, tá? Estava tomando itraconazol oral, por quantos dias? Então, por onde quer se fazer? Gente, vocês vão pegar um paciente e atender um paciente desse, não tem que ter dúvida, tá? Vocês vão internar esse paciente e pedir uma avaliação do especialista. É isso. Vai internar, no geral, entra com um antibiótico venoso aí de cara, porque você não vai pensar se é uma infecção bacteriana que complicou, uma infecção fúngica, enfim, mas se tiver história de imunossupressão, provavelmente é uma sinusite fúngica. Irrigação de solução hipertônica, são aqueles soros hipertônico a 3%, tá? Não é o soro fisiológico, é soro a 3%, também a gente orienta isso. E aguda fulminante. Isso aqui é a aguda, aqui, ó, é a crônica invasiva da nossa classificação, e aí tem a aguda fulminante. Agudas fulminantes são pacientes imunossuprimidos que vão apresentar, geralmente apresentam uma evolução menor de 4 semanas, com invasão vascular. Então o que acontece? Ocorre uma necrose ulcerativa dessa mucosa nasal, vai haver destruição dos cornetos nasais, necrosa mesmo, esse todo necrosado, e isso vai causar uma extensão para a órbita e cérebro. Tem acometimento de nervos cranianos, necrose gengival ou palatal e crostas necróticas. Os agentes aí é muco e aspergilos. O tratamento é urgência, adequadamente cirúrgico, correção das deficiências imunológicas, antifúngicos EV e antifúngicos orais por longa data. Tá bom. Quase certo, 11 horas. Não tem como dar 3 aulas. E eu daria, sempre minha voz, mas não tem como. Presta atenção. No geral, eu coloco casos clínicos de sinusite normal, né? Uma sinusite, e alguma sinusite com complicação, algo do tipo. Mas sinusite fúngica é um assunto que pode cair em prova de residência, cai. E é isso. Mas o objetivo assim, da aula em si, que eu espero que vocês consigam, é a gente vocês conseguirem fazer a diferenciação de rinite e sinusite, a gente saber quando vai fazer um antialérgico, quando não, quando tem indicação de um corticoide oral, que vocês viram lá na aula de rinite, corticoide oral, a gente não indica para rinite, já na sinusite, a gente faz rotineiro, entendeu?
Entendeu? Então é isso, essa diferenciação é saber que assim, não tem, às vezes, ou o paciente está pedindo raio-x de face. Por quê? Porque todos os pacientes querem fazer um raio-x de face, mas se você perguntar, tipo, o paciente radiação à toa, porque esse raio-x de face não é